112. Regressor Instruction. Capítulo 556. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Fazia um tempo desde que tinha voltado para Lindell, e as férias da Guilda Azul foram um sucesso. Aproveitei para explorar as áreas e cidades próximas com os membros da guilda depois que retornamos do Lago Espelho. Kim Sung e eu não pudemos realmente curtir, então começamos a discutir os planos. No entanto, o clima geral não estava tão ruim. Tenho certeza de que Kim Sung estava animado para enfrentar o futuro complicado, agora que finalmente tinha alguém em quem podia confiar. Parecia que ele havia finalmente se livrado do fardo que estava carregando, o mesmo que eu tinha percebido nele enquanto estávamos no mundo de sua consciência. Não tenho dúvidas de que ele sentia uma enorme pressão ao pensar em como lidar com um futuro que só ele conhecia. O humor de Kim Sung estava ótimo. Ainda mantinha aquela expressão séria, mas até começou a relaxar de verdade durante os intervalos. E chegou até a fazer trocadilhos estranhos. Parece que há apenas uma classe que obriga que você compre bebidas toda vez que encontra alguém. Sabem qual é? Qual? Um mago. Ah. NT mago em coreano pode ser masu sama quando combinado é mago, su bebida, e sa pode ser pessoa, mas em certa junção pode ser comprar. Juijin era a única que ria de suas piadas de trocadilho, e eu achei interessante porque parecia que ela realmente achava graça. Kieri forçava um sorriso, e sinceramente pensei em fazer algo a respeito desse cara. Queria revisitar a vida passada dele mais uma vez para ver onde ele adquiriu esse tipo de humor. Talvez esses trocadilhos estranhos fossem um reflexo de seu coração desolado, mas a personalidade dele definitivamente havia melhorado. Enfim, a Guilda Azul voltou para Lindell e retomou o trabalho. Aproveitei um tempo no barco com Jungayan, Helena e Sun Yeong. Passei bastante tempo com Shaera, algo que já estava planejado. Para alguns, foi um período para recarregar as energias, mas para outros, foi cansativo. Fabriquei um cenário de como Benigor havia me possuído para mandar uma mensagem a todos, então usei isso como desculpa para ser preguiçoso. Dormir o dia todo não era tão agradável, mas lidar com os problemas ainda era mais cansativo. As palavras de Benigor se espalharam como fogo por todo o continente. As nações e guildas que estavam começando a relaxar entraram em alerta máximo novamente. As palavras de Benigor também causaram muito pânico. Não esperava que as pessoas ficassem em pânico a ponto de algumas chegarem a gritar nas ruas sobre o fim do mundo. O índice de crimes também aumentou, mesmo que um pouco. O país democrático, a República, Laos e a União Continental conseguiram controlar a população, mas a Federação e outras áreas mais pobres, que foram destruídas pelas 72 legiões e Belial, assim como as pequenas nações distantes, começaram a se tornar problemáticas. Quando será o fim do mundo? A irresponsável Benigor e os deuses do continente nos abandonaram, porque temos que suportar todo esse sofrimento. Boatos desvairados se espalharam rapidamente, e me sentia incomodado ao ouvir aqueles desgraçados malucos gritando na praça da cidade sobre o fim do mundo iminente. Eu até entenderia o pânico dos habitantes da Federação, mas as ações dos habitantes de pequenas nações e regiões menores me fizeram suspirar. Melhorar o clima geral do país democrático parecia ser mais fácil do que fazer o mesmo para todo o continente. Opa, você conhece aquele ditado: se tem uma maçã podre numa caixa estraga todas as outras, certo? Se eles não são realmente úteis, talvez seja melhor se livrar deles. Apesar do que aconteceu, eles estão correndo como loucos e gritando vamos todos morrer. Então como eles podem ser úteis? Tenho certeza de que vão contaminar as outras regiões também com suas acusações e rumores desvairados se não fizermos algo sobre isso. A mulher mascarada Aleiji e fez um comentário assustador e viu. Não dava para saber se ela estava falando sério ou não, mas, diferente dos seus pensamentos, eu queria trazer essas pessoas comigo para usá-las como escudos de carne. Elas eram tão fracas que eu duvidava se elas sequer se aliariam ao fragmento do Deus exterior quando aparecesse. No entanto, havia um trabalho que elas poderiam fazer antes da chegada do fragmento do Deus exterior. Toda pessoa no continente era útil porque fornecia poder divino a Benigor e o méritos a Belial. Eu pularia de alegria caso Belial se tornasse forte o suficiente para eu manter o modo do Onkyong por um longo tempo. Ou seja, poderia lidar com elas no futuro. Devo arranjar um tempo e visitá-los.
Estava planejando ir ao norte e criar uma base de operações avançada, então pensei que fazer uma turnê pelas pequenas nações não seria uma má ideia. Claro, só faria isso depois de terminar todas as minhas tarefas agendadas. Os candidatos para o Comitê de Gestão e Proteção Continental causaram a maior confusão e caos. Candidatos surgiam em toda parte, mas muitos questionavam suas qualificações. Shaira acabou sendo descartada depois de se tornar uma candidata, e o motivo de sua desqualificação foi bem severo. Disseram que Shaira não conseguia tomar decisões razoáveis durante a batalha. Bom, não estavam errados, mas suas palavras definitivamente feriram os sentimentos de Shaira. A mídia continuava discutindo quem era qualificado para se tornar um membro do comitê, o que causava conflito entre os habitantes do continente e os aventureiros. Um membro do comitê teria muito poder, pois basicamente seriam os gerentes de todo o continente, então não era estranho que as pessoas estivessem tão sensíveis quanto à escolha dos membros. Os líderes das pequenas nações estavam um passo atrás das grandes nações, mas também estavam interessados no assunto. Muitas coisas mudariam dependendo dos membros do comitê, portanto, não admira que até as pequenas nações estivessem prestando atenção ao anúncio. Um membro do comitê precisava priorizar o benefício de todos, e não apenas de sua própria nação, então as pessoas do continente estavam bem atentas aos candidatos. As pequenas nações e as grandes nações como o país democrático e a república começaram a tratar os candidatos como batatas quentes. Eles deveriam se unir contra um inimigo comum, mas parecia que ainda eram humanos com suas próprias ideias. Alguns candidatos queriam usar essa oportunidade para fortalecer o poder de sua nação, enquanto os aventureiros queriam expandir suas guildas se tornando membro do comitê. Também havia aqueles que tentavam usar os pregadores do fim do mundo para vantagem política, enquanto outros duvidavam que o fim estivesse realmente próximo. Cada um tinha seus próprios pensamentos, mas todos queriam a mesma coisa: equilíbrio. As pequenas nações não queriam que a diferença entre elas e as grandes nações aumentasse. Ou seja, queriam um ser humano justo, sem máculas, para liderar o continente e estar à frente do comitê, alguém que fosse forte o suficiente para impedir que os mais gananciosos se aproveitassem do comitê para benefício próprio. Queriam um líder que não se deixasse levar pela ganância ou emoções pessoais. Queriam alguém cujas prioridades fossem a segurança e a prosperidade no continente. Além disso, essa pessoa precisaria ser inteligente, poderosa e com experiência suficiente. Já conseguia deduzir quem seria o indivíduo mais qualificado para liderar o comitê, e ele não era outro senão Qiyong da Luz. Sim, esta deseja Qiyong da Luz como seu líder. Claro, era difícil para mim convencer a opinião pública dessa maneira porque era impossível agradar a todos no mundo. As opiniões estavam divididas porque, depois de tudo, eu havia sido corrompida pelos demônios há muito tempo. Se me perguntarem se o cardeal honorário Lee Qiyong é adequado para liderar, direi com convicção que não. Jornal da República não tem intenção de cometer suicídio depois que isso for publicado. Manchetes semelhantes estavam sendo publicadas. O repórter estava bem confiante, e não estava totalmente errado. Muitas pessoas também se preocupavam com a minha saúde, e eu até vi artigos sugerindo que eu deveria parar de me sobrecarregar. Além disso, algumas pessoas questionavam se era realmente apropriado atribuir esse tipo de cargo para mim. Minha imagem pública era boa, mas gerir um continente era algo completamente diferente. Mesmo assim, a opinião pública insistia que eu deveria assumir o cargo, e figuras influentes afirmavam que não poderiam permitir que governos, autoridades militares ou até líderes e mestres de guildas ficassem com esse cargo. Parecia que queriam alguém que agisse mais como um mediador do que como um líder. Como não confiavam uns nos outros, não tinham outra escolha senão procurar alguém que aparentasse ser o mais imparcial e íntegro possível. Além do mais, os cidadãos me apoiavam fervorosamente. Obviamente, tem que ser o cardeal honorário Lee Qiyong. Não confio nos líderes das outras nações. O cardeal honorário Lee Qiyong é a única pessoa que pode manter o equilíbrio no continente. O que aqueles desgraçados podres do governo central sabem? Eles não sabem de nada. Que lástima. Seria ótimo se o cardeal honorário Lee Qiyong assumisse o cargo pelo menos uma vez. Nem que fosse só por 5 anos. É uma lástima. Minha mãe é contra o Sr. Lee Qiyong assumir esse cargo, mas eu vou apoiá-lo com tudo que tenho. Esta era precisa do cardeal honorário Lee Qiyong.
Os executivos do governo central do Sagrado País Democrático vinham à cidade com frequência nos últimos dias, apesar de sempre reclamarem de como Lindau era longe da capital. Você ainda não está interessado? Não tenho certeza. Acredito que há alguém mais adequado para esse cargo, mas temo que não sei quem seja. De qualquer forma, acho que essa função não me serve. Isso não é verdade. Quem questionaria suas qualificações? A senhorita Oscar é contra, mas a maioria dos líderes das outras nações quer você, cardeal honorário Lei Keelong. Líderes religiosos e mestres de grandes guildas compartilham a mesma opinião. Precisamos de um pilar que une os cidadãos do continente, os aventureiros, os líderes religiosos e nacionais, os grupos marginalizados, e outros mais. Ninguém pode fazer isso além de você. Mas peço que reconsidere. Muitas pessoas desejam que você assuma o cargo. Eu também não consigo pensar em ninguém mais adequado que você, cardeal honorário Lei Keelong. Agradeceria se pudesse me dar um tempo para pensar. Sim, claro. Eles estavam realmente insistindo. Eu, pessoalmente, queria aceitar a oferta e assumir o cargo, mas havia uma grande diferença entre assumir porque eu queria e assumir porque não tinha outra escolha. Eu estava apenas dando um show, e a reação do público estava sendo ótima também. A moeda Keelong subiria quanto mais desesperados ficassem. Tudo estava perfeito, e as coisas estavam indo conforme o planejado. O plano era basicamente me forçar a me tornar o presidente do comitê, e eu administraria o continente inteiro a partir de então. Organizaria um sistema educacional e criaria bases operacionais avançadas no norte. O plano estava quase perfeito. Agradeceria se fosse embora. Acho que já falei que o Sr. Keelong não tem intenção de assumir esse cargo, disse Kim Sung. Mas vou acompanhar até a saída. Alguém estava atrapalhando o meu plano. Esse cara. Os membros da guilda eram contra, e Kim Sung liderava a oposição. Claro, sabia porque ele era contra. Eu terei que deixar a Guilda Azul se me tornar o presidente do comitê. Eu não teria escolha a não ser abrir mão do meu cargo. Provavelmente poderia manter meu título de cardeal honorário do Vaticano, mas teria que abrir mão do meu cargo de vice-mestre da Guilda Azul para evitar qualquer favoritismo. A Guilda Azul não teria mais a obrigação de me proteger. Os guardas de Lei Keelong perderiam seus trabalhos também. Tenho certeza de que o comitê me designaria guardas, mas Kim Sung estava, sem dúvida, apreensivo em confiar minha segurança a pessoas que ele não escolheu pessoalmente. Contudo, Kim Sung certamente sabia que o cargo era necessário, então ele estava basicamente fazendo birra. Infelizmente, ele não era o único problema dentro da Guilda Azul. Ponto. Ela não progrediu nada. O progresso de Jungaian estagnou completamente. Regressor Instruction capítulo 557 Ayan. Hã? Sim. Como vai ultimamente? Eu tenho feito o meu melhor. A Guilda Mágica tem muitos livros interessantes, e lá tem muita coisa legal. Teve algum problema? Não, eu acho que não tive nenhum problema. Todo dia é a mesma coisa. As pessoas têm me tratado bem. O mais impressionante é que conseguiram proteger seus livros, mesmo com Lindau se tornando um deserto. O que foi? Não, não é nada. Que tal irmos lá juntos? Sério? Estou curioso para ver o que tem feito ultimamente, e faz tempo que não nos vemos, já que estive bem ocupado. Tem se saído bem depois das férias, né? Sim, e eu acho que sim. Estou. Acho que é melhor eu conferir isso pessoalmente. As birras de Kim Sung e dos membros da guilda iam eventualmente parar, e nosso regressor sabia o que precisava ser feito. Só cabia a mim tomar uma decisão. Tenho certeza de que ele sabia melhor que ninguém que a pessoa mais confiável deveria assumir a presidência do comitê, já que seria responsável por toda a gestão do continente. As objeções eram passageiras, e ele acabaria concordando com isso. Acredito que sua opinião mudaria em apenas um mês. No entanto, o que mais me surpreendeu foi o problema com o progresso de Jungaian. Porque ela parou de progredir. O progresso de Jungaian nunca tinha parado antes, e sempre foi impressionante. Mas, de repente, ela estagnou, e comecei a me perguntar se eu ainda estava olhando para a mesma Jungaian que conhecia. Chequei com meu olho da mente e vi que ela ainda era a mesma Jungaian, mas definitivamente havia algo estranho. O Parque Deokigu, sem talento,
teve um aumento em seu status, enquanto os de Jungaian não aumentaram nada. O que a guilda mágica está fazendo? Será que tem algum problema? Será que a guilda está cheia de gente inútil? Não pude evitar pensar que cometi um erro ao enviá-la para aquela guilda para treinamento. Por que isso está acontecendo? Claro, não havia motivo para pânico, já que ainda tínhamos bastante tempo. Jungaian ainda era considerada muito poderosa. No entanto, o fato de ela não estar progredindo me incomodava, especialmente depois de ouvir Kim Sung falar sobre o quão forte ela era em sua vida passada. Ela era uma maga que praticamente definiu o que é magia. Não teríamos sobrevivido por tanto tempo se não fosse por ela. Ela era tão poderosa que talvez as coisas tivessem sido um pouco mais fáceis se ela fosse quem regressasse em vez de mim. Essas palavras eram tudo que eu precisava ouvir. Além do mais, Jung Aoan foi a primeira pessoa que Kim Sung decidiu recrutar, e ela não teve problemas em progredir até agora. Ela também era a única maga capaz de lançar magia de teletransporte, além de ser a única que podia penetrar magia semimítica. Ela era mais forte naquela época do que agora. Ela ainda está progredindo, então acho que não seria uma má ideia enviá-la para a guilda mágica para treinamento. Jungaian estava radiante, parecia estar animada com a ideia de sair comigo. Era a primeira vez que passávamos um tempo juntos depois de voltarmos das férias. Claro, o que estávamos fazendo ainda fazia parte do trabalho, e não tínhamos outros planos. Ainda assim, ela parecia estar curtindo nosso tempo juntos. Saímos da casa temporária da guilda, e eu vi Lindell em processo de restauração. Havia poucas pessoas antes, mas a cidade já estava mais movimentada. Lembro-me de Eren se tornar um ponto turístico, mas Lindell ainda era o lar de muitos aventureiros, então seria difícil para Eren superar Lindell nesse aspecto. A cidade ainda estava em ruínas, mas vi muita gente. Alguns aventureiros que eram arquitetos antes de serem convocados deixaram seus ofícios de lado para participar do projeto de restauração. Era uma cena meio estranha porque, enquanto algumas pessoas gritavam sobre o fim do mundo, outras estavam ocupadas reconstruindo a cidade destruída. Passamos por muitas coisas. O país democrático já teria desmoronado se seu povo fosse facilmente deixado levar por tamanha insensatez. Ainda estávamos nos recuperando dos danos causados pela 27ª Legião, mas acredito que ficamos mais fortes com a provação. Nos tornamos mentalmente mais resilientes, e pude perceber o orgulho das pessoas de Lindell por terem conseguido proteger sua terra no final. Estamos recrutando pessoas para caçar. A guilda Alma Gêmea se mudou para Eren. Queremos vender esses itens rapidamente, então estão muito baratos. Por favor, venham conferir. Última chamada para quem quer visitar o Lago Espelho e Eren. O destino final é Eren. Abriu uma vaga por conta de um cancelamento de última hora. Por favor, venham e se juntem a nós. Estamos recrutando membros para uma masmorra de rank raro. De preferência, alguém capaz de liderar. Estamos vendendo materiais de rank épico. Também temos materiais de rank comum, então venham conferir. Poções da Guilda Azul. Precisamos de dinheiro, então estão muito baratas. Mais baratas que o preço de mercado. Tenho a edição completa revisada de como o alquimista e o espadachim gênio amam aí. Parem de empurrar. Parem de empurrar, por favor. Por favor, façam seus lances. A praça e o mercado ainda estavam sendo restaurados. As pessoas montaram tendas, e o lugar parecia um mercado de pulgas, mas não estava tão ruim. O importante era que todos estavam sorrindo. Vi pessoas se curvando para mim enquanto caminhava pela rua com Jungaian. Algumas diziam palavras de incentivo sobre o Comitê de Gestão e Proteção Continental, enquanto outras me pediam para aguentar firme. Me sentia como uma celebridade. Era uma visão pacífica. Os cidadãos do continente e os aventureiros discutiam fervorosamente sobre quem merecia o cargo de presidente do comitê, além dos membros. Talvez lhes faltasse uma noção de perigo, mas o clima era bom. Os humanos lutariam para proteger aqueles que são preciosos para eles. O nível médio dos aventureiros parece ter aumentado também. Seu status, em comparação com quando estavam enfrentando a 27ª Legião, tinham melhorado muito, mas é claro que não acredito que seus status se comparam à da primeira vida de Kim Sung. No entanto, tenho certeza que os desgraçados daquela guilda terrível com quem eu me juntei temporariamente como a puta que Leon não existem mais.
Lei Shuou e Qintai Jeon da Guilda da Amizade definitivamente progrediram muito, e pude ver o fogo em seus olhos. N/T, na outra versão era Clã da Amizade. Eles devem ter passado por um treinamento infernal para sobreviver, e finalmente pareciam veteranos em vez de novatos. E por isso fiquei decepcionado com a estagnação de Jungaian. Os outros membros da guilda também focaram no treinamento depois das férias. A mentalmente instável Ansura também progrediu bastante como aventureira. Ela estava começando a se estabilizar, e eu a via sorrir com frequência. Até tive a impressão de que ela não tinha mais medo de Jungaian. Os outros estavam progredindo, mas Jungaian estava estagnada, e isso me incomodava. F fica ali. Almocei lá com os membros da guilda mágica, Jungaian apontou. Ah! A comida lá é realmente deliciosa. Eu queria ir lá com você. Eu acho que devíamos ir lá hoje. Era tão bom assim? Sim. A torre mágica também mudou bastante. Foi restaurada rapidamente, e a própria torre tem muitos itens interessantes. Como costuma treinar ou estudar? Fico no andar mais alto da torre mágica. Eu disse a eles que não precisavam me dar o andar inteiro, mas eles foram muito atenciosos. Desde que eu ouvi, o andar superior tem a maior concentração de mana, então geralmente fico lá e leio livros de magia, já que você me pediu para ler mais. Bom trabalho. Leu muitos livros? Dos livros que tinham lá. Sei cerca da metade. E conseguiu entender? Sim. Alguns eram difíceis de entender, mas... Que foi? Não, não é nada. Jungaian parecia um pouco nervosa, como se estivesse preocupada por ter feito algo errado, já que estava questionando seu método de treinamento. Mas não estávamos exatamente na situação em que poderia simplesmente dizer, sinto que seu progresso estagnou, então estou só perguntando se está tudo bem. Além disso, se ela estiver mesmo passando por uma crise, esse tipo de comentário poderia afetá-la negativamente. Será que ela está negligenciando seus estudos? Achei que ela poderia ter ficado preguiçosa por ser, sem dúvida, a maga mais poderosa do continente. Mas parecia que estava enganado ao começar a perguntar para as pessoas na torre mágica. Você está falando da senhorita Jungaian? Sim. Além das refeições, ela passa o tempo inteiro na torre. Até nas refeições, ela está com um livro na mão e muitas vezes pula as refeições. Na verdade, estou começando a me preocupar com ela. Ela é uma bênção. Os magos da torre são gênios, mas a senhorita Jungaian está em outro patamar. A fórmula da sua famosa magia de teletransporte é muito difícil de entender. Ela nos deu algumas dicas, mas nossa pesquisa não avançou muito. Acho que ela é a própria encarnação da magia. Os anciãos da guilda mágica eram praticamente fãs de Jungaian, tratando-a como uma neta. Decidi fazer mais perguntas, e parecia que a rotina dela estava bem estabelecida. Suspeitei que ela pudesse estar fingindo, mas não parecia ser o caso. Embora eu achasse que ela estava ficando preguiçosa, só de ver o cômodo bagunçado dava para perceber que ela estava se esforçando. Pensamos em pedir para alguém arrumar o cômodo dela, mas decidimos não fazer isso. Magos costumam ser excêntricos, então achamos que deve haver um motivo para a bagunça. Ela até brigou com um novo membro da guilda porque tentou arrumar o quarto dela sem pedir permissão. Acho que a pesquisa dele está estressando-a. Ela jogou coisas enquanto gritava para sair. Parece que, além de ser um gênio, ela é muito apaixonada pelo que faz. Ela é bacana, realmente bacana. Parece que o mago queria ser próximo de Jungaian usando uma gíria ultrapassada para descrevê-la. Infelizmente, para ele, a gíria bacana havia caído em desuso. Já tinha basicamente confirmado a rotina de Jungaian e ela realmente parecia um gênio. Entrei discretamente no cômodo dela e olhei ao redor. O lugar me parecia familiar por algum motivo. Este cômodo é parecido com o dela na vida passada. Jungaian me lançou um olhar enquanto lia seu livro. Eu imaginei que ela estava tentando ganhar pontos, parecendo toda séria enquanto lia. Olhei ao redor e vi livros espalhados pelo cômodo, compreensão da magia básica, o que é magia de alto nível, curso avançado de magia, coisas que funcionam na prática, mas não na teoria, 1023 coisas sobre a lei da magia do continente, segredos da magia que nem o arquimago sabe. Havia uma variedade de livros no chão. Alguns ainda estavam em circulação, enquanto outros eram antigos e descobertos em masmorras.
Todos tinham uma coisa em comum: eu não entendia nada. No entanto, alguns itens chamaram minha atenção. OPA 1. AVI. OPA 2. AVI. Não sabia o que eram, mas logo tentei ignorá-los, pois estavam em um canto, como Jungayan quisesse escondê-los. Não é por causa disso, né? Me senti como um pai preocupado com a educação do filho. Regressor Instruction capítulo 558. Será que não estou me preocupando à toa? Não havia necessidade de repreendê-la, pois era natural que as pessoas ficassem estressadas enquanto estudavam, e também precisavam de uma pausa mental de vez em quando. Embora o método fosse um pouco preocupante, não era estranho, então não há necessidade de fazer alarde. Seria um problema se isso se tornasse excessivo, mas parecia que não seria o caso. Não posso ficar de olho nela o tempo todo para ver se está realmente estudando. Chequei algumas vezes, mas queria checar novamente para ter certeza. Caminhei em direção ao grupo de anciãos que estavam parados em frente ao cômodo de Jungayan, como se o lugar fosse um santuário. Ela costuma ser assim? Sim, ela passa muito tempo treinando. Às vezes, nem dorme. Ah, ah. 1. A paixão dela pela magia é impressionante. Tem algo com o qual você não está satisfeito? Perguntou ansiosamente um dos anciãos. Não, não é nada disso. Só estou preocupado com o bem-estar dela. Como todos sabem, esta é a primeira vez que ela treina em uma torre mágica. A torre tem uma quantidade imensa de conhecimento, então é natural que a enviemos para cá, mas estava preocupado que ela estivesse tendo dificuldades para se adaptar a este lugar. Ela está se adaptando muito bem, então não precisa se preocupar com isso. Tenho certeza de que em breve ela alcançará algo grandioso. Não pode ser comparado ao investimento da Guilda Azul na Guilda Mágica, mas a própria guilda fornecerá uma quantidade inesgotável de recursos físicos e espirituais para o programa, então apenas confie em nós. Eu confio em vocês. Como não confiaria? A Guilda Mágica não era uma guilda enorme, mas estava repleta de pessoas talentosas e apaixonadas por magia. A infraestrutura e o currículo da guilda para treinar magos eram reconhecidos por muitos. A Guilda do Cisne Negro e a Guilda dos Mercenários Vermelhos também tinham uma parceria com a guilda, e essas duas enviavam seus magos para treinarem na guilda. Havia até nações estrangeiras solicitando parcerias com eles. A Guilda Mágica pode não ter o melhor mago, mas é inegavelmente a melhor. Nenhum mago poderia ensinar Jungayan. O que ela precisava era de uma instalação incrível para treinar e de um grupo de apoio excelente e estável. Ela não precisava de um professor excepcional. Na verdade, eu não me aprofundei muito nisso porque a própria Jungayan foi quem estabeleceu este instituto em sua vida passada. Parece que fiz um comentário rude, mas claro que confio na torre de magia. Quem questionaria a credibilidade da torre mágica? Ah, está tudo bem. Seria estranho não ficar preocupado. Nós acreditamos que ela está se adaptando bem, mas... se você sente dessa forma vice-mestre da Guilda Azul, acho que ela ainda precisa de mais tempo para se adaptar completamente ao novo ambiente. Mais importante, deve ser o destino que o trouxe aqui, então o que acha? Gostaríamos de ouvir suas histórias sobre alquimia. Se não se importar, podemos conversar enquanto tomamos uma xícara de chá. Eu sabia. Esses anciãos eram difíceis de controlar com o dinheiro, mas uma grande quantia poderia ser o suficiente. No entanto, a torre mágica estava atualmente repleta de estudiosos e magos apaixonados. Concordei com sugestão, mas me arrependi 4 horas depois. Parecia que uma xícara de chá para eles não significava uma conversa breve. Você está dizendo que não há necessidade de teorizar uma fórmula? Mas a teoria é uma parte importante do mundo acadêmico. A senhorita Jungayan nunca esteve presa a fórmulas. Acredito que ela sempre pensa fora da caixa, e é por isso que conseguiu inventar um novo feitiço. Não é só a torre mágica. Os magos estão focados no conhecimento que o sistema lhes proporcionou. Nesse ritmo, será difícil para eles avançarem para um futuro mais promissor. Eles eventualmente ficarão para trás, expliquei. Estamos fazendo isso há muito tempo. De qualquer forma, podemos realmente comparar a senhorita Jungayan com pessoas comuns? Questionaram. Não estou sugerindo que abandonemos completamente os métodos que temos usado. Esses métodos funcionam, então devemos continuar com eles. No entanto, devemos começar a trabalhar em uma direção que nos permita progredir.
Eu não tive outra escolha senão me envolver nos intermináveis debates dos anciãos. Não sabia exatamente quando começamos a falar sobre fórmulas e teorias de alquimia e magia alquímica. Os anciãos estavam em um debate acalorado e começaram a levantar a voz em assuntos que não tinham relação com o assunto original. Eles discutiram a origem da magia, possíveis formas de aumentar o resultado da magia e a utilidade da magia não ofensiva. No final, acabamos falando sobre fórmulas e teorias. O tópico era se as teorias que desenvolveram ao longo dos anos eram realmente úteis e eficazes. Jungayan provavelmente foi quem iniciou o debate. Ao contrário de outros magos, Jungayan era do tipo que fazia um feitiço antes de criar a fórmula e as teorias por trás dele. Se tivesse que dar um exemplo, ela resolveria um problema de matemática primeiro antes de mostrar a todos como resolvê-lo com uma fórmula. Dava para entender por que a discussão estava acalorada. Jungayan basicamente questionou a compreensão deles sobre magia, afinal. Ao vê-los levantando a voz uns para os outros, fiquei com vontade de fugir. No entanto, permaneci sentado e observei enquanto Jungayan conversava com os anciãos. Infelizmente, as palavras dela não eram exatamente construtivas. Eu acho que sim. Ou não, isso não é verdade. Jungayan só dizia uma dessas duas frases antes de apoiar suas palavras com fórmulas na lousas. As avós e os avós escreviam o mais rápido que podiam, aparentemente com medo de perder até mesmo um único detalhe das fórmulas de Jungayan. Eles estavam em um debate acalorado entre si, mas também estavam debatendo com Jungayan. Uma coisa que todos tinham em comum era que olhavam para ela como se fosse sua neta. Jungayan parece estar acostumada com isso também. Não era nada extraordinário, mas era interessante. Não sabia exatamente o que Jungayan tinha feito em sua vida passada, mas com base no ambiente atual, consegui fazer algumas deduções. Discussões eram frequentes em todo lugar, mas imaginei que discussões eram comuns na Torre Mágica. Tenho certeza de que Jungayan discutia com esses anciãos todos os dias, e ela definitivamente passava seu tempo aproveitando a companhia daqueles que realmente se importavam com ela em sua vida anterior. Certamente, ela ainda era tímida naquela época, mas tenho certeza de que não se sentia infeliz aqui. Essas pessoas não são más. Elas pareciam estar interessadas apenas em magia. Ainda não podia confirmar, mas finalmente tive uma ideia de por que Jungayan parou de progredir, e definitivamente não foi por causa do ambiente. Já está tarde. Hugo. É mesmo. Vamos comer primeiro, já que temos um convidado. O que acha, Sr. Lei Keelong? Se estiver tudo bem para você, que tal se juntar a nós para o jantar? Não quero jantar com vocês, cara. Não, tudo bem. Agradeço o convite, mas gostaria de jantar com Ayan. Ah, parece que fui um meio lerdo hoje. Acho que você sempre foi meio lerdo desde que nasceu, não só hoje. Ah. Nesse caso, vou pedir para alguém trazer a comida para vocês. Obrigado. Andei em direção ao andar mais alto da torre. O que achou? Perguntou Jungayan. Bem. E eles falaram bastante, né? O Sr. Park e o Sr. Zhang devem ter ficado felizes porque ver você está aqui. Pareciam estar falando mais do que o habitual. Todos eles parecem ser boas pessoas. N não é? O ambiente aqui é bom. E acho que é melhor treinar aqui do que na Guilda Azul. Gosto do fato de que isso cria uma atmosfera propícia para o estudo, disse a ela. Por isso mesmo, não entendo. Porque o progresso dela estagnou de repente. Eu gostava de vê-la se esforçando todos os dias, e o ambiente aqui era muito melhor em comparação ao ambiente atual da Guilda Azul. Além disso, havia muitos mais livros de magia aqui. Ou seja, ela deveria estar progredindo exponencialmente em vez de estagnar. Será que devo tentar incentivá-la? Pensei que talvez ela estivesse sem propósito, pois as recompensas que eu lhe dava há muito tempo haviam se tornado vagas. Naquela época, estávamos apenas testando as águas, mas agora, costumávamos demonstrar nosso afeto em público, e até nos tocávamos com frequência. Jungayan também estava orgulhosamente usando o anel na mão esquerda. O elevador mágico instalado na torre me levou ao andar mais alto num piscar de olhos. Logo, eu estava comendo a comida que os funcionários haviam trazido para nós, mas não conseguia me concentrar na refeição. Devo esperar para ver. Ou seria melhor provocá-la com uma recompensa? Claro, o progresso dela não era zero,
Mas eu estava ansioso com a lentidão de seu progresso. Eu olhei para Jungaian, e ela sorriu. O ar estranho entre nós me deixou nervoso. Jungaian estremeceu quando segurei sua mão sobre a mesa. Comecei a falar sobre várias coisas, mas seus olhos pareciam fixos no meu pescoço. Para ser exato, seus olhos estavam involuntariamente fixos nas minhas clavículas. Era meio assustador vê-la encarando a minha clavícula sem piscar. Fico feliz em ver que você está se esforçando. Sim, eu estou me esforçando. Estou me esforçando muito. Muito mesmo. Eu gosto desse seu lado, Ayan. Ah, 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 ela exclamou. Eu acho atraente. Ah, ah, ela gritou. E também acho um pouco sexy. Ah, ui. Que barulhos estranhos são esses? Levantei a mão lentamente e fiz cócegas na parte de trás de sua mão. Jungaian tremeu em resposta, e suas pupilas tremeram levemente também. A porta que estava entreaberta se fechou naturalmente, mas não havia vento aqui, então era óbvio quem a fechou. Estava preocupado que pudesse ocorrer outro incidente como o de Shaira, mas Jungaian não fez nada impulsivo, já que ela era diferente de impulsiva e decidida Shaira. Talvez ela quisesse manter sua inocência, reconhecida por um unicórnio. Minha mão subiu até seu braço. Passei pelo pescoço dela antes de segurar seu queixo com a palma da mão. Acariciei sua bochecha vermelha com o polegar, e ela começou a respirar tão alto que fiquei com medo de que as pessoas ouvissem sua respiração. Jungaian agarrou minha mão. Meu rosto se contraiu, mas logo sorri. Jungaian provavelmente pensou que eu estava dizendo algo como estou sentindo uma forte atração sexual por você agora. Jungaian parecia estar esperando algo, pois eu estava mostrando uma expressão que nunca havia mostrado antes. No entanto, não demorou muito para que sua expectativa fosse frustrada. Ainda assim. Sim. 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 Você deveria focar nos estudos. Ah. 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 Eu não quero te atrapalhar. Ah. Não é VV verdade. Não é verdade. Você não está me atrapalhando em nada. Eu quero continuar vendo esse seu lado. Sabe do que estou falando, né? Jungaian mordeu os lábios. Regressor Instruction capítulo 559. Jungaian estava mais dedicada que nunca em seus estudos, a ponto de nem voltar para a guilda comigo. Ela estava convencida de que um ar mais estudioso a tornaria ainda mais atraente, e começou a passar as páginas dos livros com um jeito mais sexy. Eu, claro, não achava exatamente que a tornava sexy, mas ela parecia satisfeita. Parecia também que ela estava começando a recuperar um pouco da confiança, como se ele tivesse encontrado uma maneira de superar seu complexo de inferioridade. Seu rosto corado enquanto lia com tanta concentração era realmente fofo, mas não pude deixar de aproximar de novo, só para deixá-la pensar que estava certa sobre a sua suposição. Você precisa progredir muito. Estava disposto a fazer qualquer coisa para ajudar Jungaian a progredir novamente. Mesmo ocupado, fazia questão de arranjar tempo para ela, pelo menos uma vez por semana. Preferia ficar em seu cômodo, mas também era importante levá-la para sair para respirar um pouco de ar fresco. Sempre que ela hesitava, eu a incentivava, e quando desanimava, eu a encorajava. Lembro bem quão feliz e orgulhosa ela ficou quando prometi levá-la para sair. Aposto que ela pensou que eu estava cadinho pelo seu novo lado intelectual, porque passou a carregar um livro para todo lugar que ia. Os resultados não foram imediatos, mas eu estava confiante de que ela conseguiria superar essa fase. Vou ficar de olho nela por mais um tempo. Cada progresso, por menor que fosse, era importante, mas o progresso dela não era a única coisa que me interessava. Como está indo o seu treino? Não sei direito. Sinto que estou mudando aos poucos, mas minhas estatísticas não subiram muito. Mas não se preocupe, o Yuzungying está me acompanhando, respondeu Park Deokegu. Tenho certeza de que você pode fazer melhor, Deokegu. Claro, sou seu irmão, afinal, ele disse sorrindo. O treinamento conjunto estava indo muito bem, assim como o treinamento de Park Deokegu e dos outros membros da guilda. O treinamento conjunto estava rendendo resultados melhores do que eu imaginava, e provavelmente era devido aos eventos recentes. A maioria dos veteranos do treinamento eram guerreiros que lutaram na guerra contra a 27ª Legião, então Kim Il-sung estava satisfeito. Eu estava contente com o progresso do treinamento, mas Kim Il-sung parecia ainda mais.
Ele chegou a reduzir o tempo que dedicava ao próprio treino para ajudar aventureiros de outras nações. Até ensinou aqueles com potencial suficiente. A comunicação é essencial. Claramente, tudo isso era fruto de uma boa comunicação. Kim Il-sung e eu finalmente estávamos nos comunicando sem rodeios. Era desconfortável, mas conseguíamos expressar nossas opiniões sem problemas. Antes de tudo isso, eu me sentia como uma esposa que não conseguia cuidar da casa direito porque não sabia o que meu marido, Kim Il-sung, estava fazendo fora. Eu queria ajudar porque era sua esposa, mas não sabia por onde começar. Realmente queria cuidar dele e tinha várias ideias. Mas acabava sempre hesitando, me perguntando se ele gostaria que eu fizesse isso ou aquilo na hora de agir. Sabia, mas fingia não saber de nada. Porém, não preciso mais fingir. Kim Il-sung agora me dizia diretamente o que precisava, e meu trabalho era cuidar disso. Ele ainda se sentia um pouco desconfortável ao fazer pedidos especiais, mas para mim, ele estava mais relaxado e tranquilo, o que mostrava que realmente confiava em mim. Enfim, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo era o maior benefício aqui. O tempo que eu gastava tentando entender os pensamentos de Kim Il-sung agora era usado para outras coisas. Sim, isso é um problema. Então por favor verifique o andamento geral do treinamento. Se estiver muito ocupado, pode recusar. Também gostaria de comentar sobre o treinamento mental que você mencionou. Acho melhor repensar o Comitê de Gestão e Proteção Continental. Não é necessário que você assuma essa responsabilidade. Sei que seria benéfico para nós, mas também traria muitas responsabilidades. Vírgula. Mesmo assim, não tenho outra escolha. Vou checar o treinamento pessoalmente. Não acho que haverá problemas, já que parecem estar indo bem. Guardei a carta na gaveta depois de ler. Existem outras maneiras de se comunicar, mas ele ainda me escrevia cartas, o que me fez pensar que provavelmente ainda não estava acostumado com as tecnologias dessa vida. Mas a carta não continha nenhuma informação crucial. Alguém bateu na porta, e eu autorizei a entrada. A porta se abriu, revelando uma pessoa que eu via com mais frequência do que Kim Il-sung e Jung Ga-yan. Senhorita Kim Il-sung. Desculpe, vice-mestre da guilda. Deveria ter vindo antes. Não se preocupe. Você nunca se atrasou. Eu só acordei mais cedo hoje, então não precisa se desculpar. Além disso, você ficou até tarde trabalhando ontem. Ela facilita muito o meu trabalho. Não foi tão tarde assim. Se 2 da manhã não é considerado tarde, o que seria? Claro, vai receber horas extras. Estou concedendo benefícios com base no seu desempenho, como bônus. Ainda me sinto desconfortável com a ideia de fazer você trabalhar até a tarde da noite. Você já fez muito por mim. Agradeço sua preocupação, mas não precisa se preocupar tanto comigo. Você é basicamente meu benfeitor. Não fiz nada. Só contratei uma pessoa competente. A propósito, como estão seus filhos? Eles têm falado em se tornarem aventureiros. Ponto. Imagino que esteja preocupada. É ótimo que eles se tornem fortes o suficiente para se protegerem, mas, como mãe, estou um pouco preocupada. Pode parecer duro, mas aqui no continente, é mais seguro segurar uma espada do que uma caneta. Se seus filhos realmente querem ser aventureiros, talvez seja uma boa ideia inscrevê-los no programa juvenil da Guilda Azul. Será muito melhor do que começar em uma masmorra comum sem preparação. Vou avisar a pessoa responsável, então me avise quando tomar sua decisão. Obrigada. Não precisa me agradecer o tempo todo. Agora. Não agendei nada, já que você vai sair com a senhorita Jung Ga-yan. As coisas que preciso da sua confirmação são o plano de construção do posto avançado no norte e vamos dar uma olhada. Certo. Ponto. Vai levar 4 anos para concluir, murmurei. A prioridade do plano é a velocidade, mas a escala e a qualidade dificultam encurtar ainda mais o prazo. Acredito que esse prazo é razoável. Temo que possam surgir problemas se tentarmos encurtar mais. Também estamos com pouca quantidade de pedras de mana para usar no posto avançado. Estamos minerando o máximo que podemos, mas o mineral não pode ser extraído em grandes quantidades. Os mineradores também estão reclamando. Podemos acelerar a construção dos muros, mas estou preocupado com as torres. Eu sei que construir as coisas às pressas não é o ideal, mas gostaria que pudéssemos acelerar um pouco mais.
Se o problema são as pedras de mana, podemos pedir mão de obra emprestada às nações do norte. Acho que também precisamos melhorar as ferramentas que os mineradores estão usando. É melhor perguntarmos a opinião da senhorita Ayong sobre isso, falei. Já consultamos as nações do norte sobre a mão de obra, mas há diversos problemas. HM. Vou pensar em uma solução, ela se ofereceu. Acho melhor eu dar uma olhada nisso também. Sei que é complicado, mas gostaria que fosse concluído em 3 anos. Enfim, obrigado pelo seu empenho. Vou dar um feedback mais detalhado até amanhã. Ainda preciso analisar o plano com mais cuidado. Certo. Agora, o que vem a seguir? Estou planejando agendar uma reunião com o comitê. Ah, certo. Na verdade, eu estava pensando em começar com isso. Vou deixar isso com você. Agradeceria se pudesse focar um pouco mais na mídia. Certo, vou me certificar disso. Kim Myong relatou várias coisas. Ela era realmente boa em fazer as coisas. O trabalho atual não era exatamente sua especialidade, mas não pude deixar de pensar que recrutei a pessoa certa, considerando os resultados que ela estava trazendo para a Azul. Tenho certeza de que ela delegaria assuntos menos sensíveis para sua equipe, o que maximizaria sua eficiência. Ou seja, ela era a melhor funcionária da Guilda Azul. Ela também era muito competente no que fazia, o que me fazia pensar que talvez tivesse alguma espécie de truque. Isso é tudo o que tenho para relatar. Creio que a senhorita Jungayan está esperando por você lá fora. Devo pedir para ele entrar? Não, está tudo bem. Vamos sair juntos. Acho que é melhor. Ah, bom trabalho hoje. Obrigada. Kim Myong ajeitou levemente os óculos com o dedo. Não pude evitar pensar que talvez Jungayan quisesse se parecer com Kim Myong, que era uma mulher inteligente de carreira. Eu estava preocupado que Jungayan pudesse explodir ao nos ver andando juntos, mas ela tinha se tornado mais cautelosa em suas ações, então estava certo de que não faria uma cena. Saímos e vimos Jungayan sentada em um banco com Ansora. Era uma visão estranha, mas certamente parecia natural aos olhos dos outros. O sorriso de Ansora também parecia extremamente natural. Parecia que uma Jungayan calma era uma pessoa agradável de se conversar, pois eu nunca tinha visto um sorriso assim nos lábios de Ansora antes. Jungayan me viu e começou a acenar para mim. Como esperado, ela estava segurando um livro de aparência antiga e usava um par de óculos vermelhos. Quase sorri com seu visual fofo, mas decidi cumprimentá-la como de costume porque estava preocupado que meu sorriso pudesse ofendê-la. Ah! Kim Myong de repente desequilibrou para a frente. Ela tropeçou nos próprios pés, e meus braços instintivamente se moveram para segurá-la. Obrigada, vice-mestre da guilda. Eu sabia, você está cansada. Não faça mais nada hoje. Apenas vá para casa e descanse, eu ordenei. Está bem. Estou falando sério. Sim, vou seguir suas ordens com certeza. Só então percebi que minhas mãos ainda estavam em sua cintura. Tirei-as rapidamente, surpreso, porque Jungayan estava nos observando. Estava preocupado que ela fizesse alguma coisa, já que Kim Myong tinha o visual que Jungayan queria imitar. O tipo de mulher que Jungayan achava que era o meu tipo tinha acabado de cair em meus braços. Jungayan tinha se tornado mais sensata desde o incidente do rapto, mas ela ainda era Jungayan. Como esperado, ouvi ela gaguejar. Essa está Kim Myong, vê você está bem? Sim, obrigada. O que está acontecendo? E isso é um alívio. O que deu em você? Maldição, você está me assustando. Você deve tomar cuidado. Sério, o que deu você, Ayan? Não. Não faça isso, por favor. Você está me assustando. Não tinha certeza se ela estava sendo sincera ou não, mas Jungayan parecia preocupada com Kim Myong. Ansura ficou surpresa com o desenrolar da situação, mas logo sorriu sem dizer nada. Parecia que Jungayan também havia estagnado nesse aspecto. Regressor Instruction capítulo 560 Você está falando da Jungayan? Perguntou Ansora. Sim. Ela anda bem tranquila ultimamente, também ficou mais amigável. Tem cuidado de mim. Eu costumava ficar com medo dela depois do que aconteceu antes, mas agora ela não tem agido daquela maneira. Os olhos dela não estão mais estranhos. Não sei se ela ficou mais paciente ou se percebeu alguma coisa. Ela realmente parece mais tranquila. Falando nisso. Sim.
Desculpa por ser inconstante, mas não precisa mais enviar aquele pedido de transferência. Eu me sinto bem aqui é. Gosto de estar em Lindell agora. Entendo, senhorita Sora. Eu nem estava pensando em mandar isso mesmo. Fico feliz que ela tenha falado disso por conta própria, mas essa não era a razão principal da nossa conversa. Se até a Ansura diz isso, parece que a Jungayan mudou mesmo. Eu evidentemente me referi às suas tendências. Jungayan já tinha explodido algumas vezes antes, sempre por algum motivo específico. Mas, de qualquer forma, eu não podia simplesmente ignorar e deixar isso continuar. Estávamos nos preparando para a guerra, montando um posto no norte e escolhendo quem deveria integrar o comitê. Esses assuntos eram cruciais, mas o progresso da nossa arma secreta também era. Não sei exatamente como Ansura se sentia em relação a Jungayan, mas parecia que Jungayan a via como uma amiga. Ansura sempre estava por perto quando algo acontecia, então é provável que Jungayan a considerasse como alguma amiga próxima. É provável que confie muito em Ansura. Achei que Ansura ainda teria medo dela, mas parecia que esse medo havia desaparecido. Desde que saímos do Lago Espelho, isso ficou ainda mais evidente. Que mudança! Mas é estranho. Eu sabia que o rapto faria Jungayan amadurecer, mas ver essa mudança tão evidente é estranho. Não sei se antes eu simplesmente não percebi ou se estava ignorando, mas agora era inegável. A Torre Mágica. Antigamente, a Jungayan não ficaria nada feliz de ficar presa o tempo todo na torre. Eu saía com ela uma vez por semana, mas isso não teria sido suficiente para a antiga Jungayan. Claro, havia momentos em que ela se controlava, mas essa mudança ainda me deixava confuso. Ela não fez drama quando me encontrei com a Era Noona, e a Era era provavelmente a pessoa que ela mais detestava. Ela ainda tremia e mordia os lábios, mas não partiu para algo impulsivo. Ela também não estava me pressionando para passar mais tempo com ela ou para sair sempre que eu estava ocupado. E quando eu falava com outras mulheres, ela só observava obedientemente à distância. O mesmo vale para o comitê. Eu teria que deixar a guilda temporariamente para ir ao norte. Algo que normalmente devastaria Jungayan, mas não vi sinais de que ela causaria problemas. Talvez ela esteja pensando que não pode se dar ao luxo de causar mais problemas. Ela deve ter percebido que suas ações podem ter consequências negativas. Embora houvesse algo mais profundo por trás dessa mudança, eu não precisava analisar tanto. O que importava é que o incidente do rapto a mudou, e era basicamente isso que eu queria. Eu queria uma Jungayan que não agisse de forma imprevisível. Não havia nada mais atraente do que isso. Mas, ao mesmo tempo, comecei a ter uma leve dor de cabeça quando pensei na nova mentalidade dela. Está tudo bem, vice-mestre da guilda? Perguntou Ansora. Sim, não é nada. Notou algo estranho ultimamente? Não, não notei nada. Ela parece um pouco estressada porque não está indo tão bem nos estudos quanto gostaria, mas não notei nenhum outro problema. O estranho é que ela sempre aparece com um livro quando você a chama. É. Sim. Não sei bem como dizer isso, mas continue. Parece que ela está tendo dificuldades. Ponto. Na verdade, seria melhor dizer que ela parece entediada, em vez de estar com dificuldades. Entediada? O nível da torre mágica é tão baixo assim? Não, não é isso que eu quis dizer. Acho que ela não está mais animada com a magia em si. Parece que ela estuda porque é obrigada sinceramente. Não são muitas as pessoas que realmente gostam de estudar magia, mas ela parece ter ficado menos animada com a magia. Como se ela estivesse se forçando a sentar e estudar. Não pode ser. Ela não gosta de estudar? Não tenho certeza, mas é o que parece para mim. Entendi. Obrigado. Ponto. Ponto. Jungayan não está mais feliz estudando magia? Com licença, vice-mestre da guilda. Sim. Eu sei que você está ocupado, mas, se puder, visitar a senhorita Jungayan mais vezes. Entendo. Vou indo agora. Vou chamá-la de novo em alguns dias, então tente evitar missões longe daqui. Certo. Porque ela está se entediando com a magia. Ela adorava estudar antigamente. Levantei-me de repente. Espera, não pode ser. Será que é isso mesmo? A ideia de que Jungayan estava se entediando com a magia era absurda. A magia era a sua razão de existir.
Era sua válvula de escape, o que dava vida à sua rotina. Ela aliviava o estresse lendo livros antigos sobre magia, e sempre que se sentia solitária ou cansada, inventava feitiços absurdos e divertidos para se distrair. A magia era sua única amiga também. Se fosse exagerar, diria que Mana e a magia eram suas únicas amigas, mas... Ah! Isso! Eu finalmente percebi algo tão óbvio. Essa não é a vida passada dela. Jungaian não estava mais sozinha, nem via a magia como sua única amiga. Provavelmente, ela só via a magia como uma habilidade de trabalho. Na vida passada, Jungaian era como uma eremita da torre mágica. Passava a maior parte das horas de vigília no topo da torre. Tenho certeza que os anciãos entretinham, mas Jungaian certamente ainda se sentia solitária naquela época. Talvez por isso ela considerasse Mana e a magia como suas únicas amigas, o que criava uma sinergia com seu talento inato. Ela era extremamente apaixonada por magia naquela época, mas... essa não é sua vida passada, e a situação dela agora é diferente. Percebi que o problema estava na minha própria existência. A Jungaian do passado tinha a magia como seu objetivo, mas a Jungaian atual me via como seu objetivo. A magia era tudo para ela em sua vida passada, mas agora ela me via como seu tudo. Sempre que enfrentava problemas em sua vida passada, usava a magia para resolvê-los. No entanto, nesta vida, ela vinha contando comigo. Jungaian via a magia como nada mais do que uma ferramenta de trabalho, e imaginei que essa mentalidade era o motivo pelo qual ela estava começando a se entediar com a magia. Tudo porque seu objetivo e a própria magia não estavam mais alinhados. Isso quer dizer que ela será uma maga mais fraca agora do que na vida passada? Não achei que fosse o caso. Jungaian já havia conquistado muitas coisas nesta vida, e tanto Mana quanto a magia ainda a adoravam. O problema é que ela não estava correspondendo aos seus sentimentos. Suspirei diante da conclusão a que cheguei. Eu não poderia salvar Jungaian desse impasse, e ela não iria progredir, mesmo que eu quisesse. Se eu quiser que ela progrida ainda mais, precisava despertá-la. Tinha que encontrar as palavras-chave que despertariam seu crescimento, mas não demorou muito para que eu descobrisse quais eram: raiva, ciúmes e emoções negativas. Essas três foram o que impulsionaram a progressão de Jungaian, mais do que treinamento. Sua raiva de Shaheira, Jin Cheong, a Federação e os demônios alimentou seu desenvolvimento e a levou a alturas maiores. Ou seja, ela pulava alguns níveis para enfrentar problemas monumentais. A autoestima de Jungaian despencou por causa do incidente do rapto, o que significa que ela não era capaz de expressar plenamente as emoções negativas dentro dela, resultando em seu progresso estagnado. Por que minha menina está tão desanimada? Dei duro para colocar uma coleira em Jungaian. Finalmente consegui, mas ela se tornou um cão de estimação, e não um cão de caça. Sua fúria e desejo insaciável de destruir seus rivais se tornaram a razão de sua baixa autoestima. Resumindo, sua raiva, ciúme e emoções negativas se transformaram em compromisso, resiliência e perseverança. Maldição! O que eu devo fazer? Merde! Será que devo tirar a coleira dela? Me esforcei tanto para isso. Será que conseguiremos superar a crise iminente sem Jungaian? Não. O próprio Kim Sung a recrutou para essa crise. Maldição. O que diabos eu devo fazer? Sinceramente, não sei. Talvez isso seja o melhor até para Yan. Não estava apenas tentando satisfazer minha própria cobiça aqui. Jungaian estava claramente se tornando mais meiga. Ela estava aos poucos desenvolvendo suas habilidades sociais enquanto passava mais tempo com Ansora, e estava lentamente, mas com certeza, se tornando uma pessoa melhor. Contudo, eu queria que ela voltasse a ser como era na masmorra tutorial, e percebi que talvez essa fosse minha última chance de fazer isso. Senti-me um pouco culpado por pensar em transformá-la naquele tipo de pessoa, mas a decisão era difícil. Tinha que escolher entre uma Jungaian fraca e estável, ou uma Jungaian extremamente poderosa, mas difícil de controlar. Finalmente entendi por que ela estava tendo dificuldade em escolher entre o Opa de óculos e o Opa das trevas. Era um tanto triste, mas já estava decidido. Um mês depois, tomei minha decisão e disse: vamos ficar um tempo separados. O quê? Jungaian duvidava do que ouviu. Preciso de um tempo para mim. Foi como um raio em céu azul para ela, e tenho certeza de que até Ansura ficaria surpresa. Obrigado por assistir, até a próxima.
Solem irmãos. Solem irmãos.